Você pode perder tudo hoje. Seu dinheiro, seu status, seu conforto, sua imagem, a opinião que as pessoas têm de você. Mas existe algo que, mesmo assim, ninguém pode tirar. E se você ainda não entendeu exatamente o que é isso, então talvez esteja vivendo cansado, frustrado e reagindo demais a um mundo que você não controla. Talvez esteja tentando segurar coisas que nunca estiveram nas suas mãos. Talvez esteja gastando energia demais lutando contra o inevitável e energia de menos construindo aquilo que realmente depende de você. Agora pare por um instante. Respire. E me escute com atenção. Existe uma linha invisível que atravessa toda a sua vida. Uma linha que separa aquilo que está sob o seu controle daquilo que nunca esteve. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem enxergar essa linha. Elas culpam o mundo, as pessoas, o passado, o sistema, o azar. Elas se revoltam com o que acontece fora, mas ignoram o que acontece dentro. E é exatamente por isso que sofrem mais do que precisam. O estoicismo começa aqui, não com frases bonitas, não com teorias distantes, mas com uma pergunta brutalmente honesta. O que, de fato, depende de você? Não o que você gostaria que dependesse. Não o que seria justo que dependesse. Mas o que realmente depende. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso com profundidade. Talvez esteja acostumado a reagir automaticamente às situações, como se tudo fosse pessoal, como se tudo fosse um ataque, como se tudo exigisse uma resposta emocional imediata. Mas a vida não funciona assim. E quanto antes você entender isso, mais leve ela se torna. Você não controla o que as pessoas pensam sobre você. Você não controla se alguém vai te respeitar. Você não controla se alguém vai te amar. Você não controla o clima. Você não controla o trânsito. Você não controla o passado. Você não controla o futuro. E ainda assim, a maioria das suas dores vem exatamente da tentativa desesperada de controlar essas coisas. Quantas vezes você já ficou remoendo uma conversa que não saiu como queria? Quantas vezes se sentiu mal por algo que alguém disse, mesmo horas depois? Quantas vezes perdeu o sono tentando prever cenários que nunca aconteceram? Agora seja honesto consigo mesmo. Isso mudou alguma coisa? A verdade é desconfortável, mas libertadora. O mundo não está nem aí para os seus sentimentos. Ele não vai desacelerar porque você está cansado. Não vai se adaptar porque você se sente injustiçado. Não vai te pedir permissão antes de mudar tudo de novo. E é exatamente por isso que o estoicismo não tenta mudar o mundo. Ele muda você. Não porque você é fraco, mas porque isso é poder de verdade. Existe uma força silenciosa em aceitar aquilo que não depende de você. Ao mesmo tempo, assumir total responsabilidade pelo que depende. É aqui que a maioria falha. Ou tenta controlar tudo, ou se entrega completamente ao caos. O estoico não faz nenhum dos dois. Ele escolhe com precisão onde colocar sua energia. E aqui está o ponto central que muda tudo. O que depende de você não é o que acontece, mas como você responde ao que acontece. Suas reações, suas escolhas, sua interpretação, sua disciplina, seu caráter. Isso é seu território. E ninguém pode invadir sem a sua permissão. Você pode não controlar a provocação, mas controla se reage. Pode não controlar a perda, mas controla se destrói por ela. Pode não controlar a rejeição, mas controla se transforma isso em ressentimento ou aprendizado. E talvez você esteja pensando, isso parece bonito na teoria, mas na prática é difícil. E você está certo. É difícil. Porque exige algo que poucas pessoas estão dispostas a fazer: assumir responsabilidade emocional. É mais fácil culpar. É mais fácil reclamar. É mais fácil se sentir vítima. Mas nada disso constrói força. O estoicismo não promete conforto. Ele promete clareza. E clareza dói no começo, porque ela tira as desculpas. Quando você entende o que depende de você, não sobra espaço para terceirizar sua vida. Não sobra espaço para dizer que não teve escolha. Sempre há uma escolha. Mesmo quando tudo parece perdido.
Talvez você não possa escolher o que acontece com você amanhã, mas pode escolher quem você será quando isso acontecer. E isso muda tudo. Repare como as pessoas vivem, sempre esperando algo externo mudar para então se sentirem bem. Esperam reconhecimento para ter confiança. Esperam dinheiro para ter paz. Esperam um relacionamento para ter valor. Esperam que o mundo se alinhe para então viverem com dignidade. O estoico faz o caminho inverso. Ele constrói por dentro. Ele entende que a estabilidade externa é frágil demais para ser a base de uma vida sólida. Tudo que vem de fora pode ir embora. Tudo. Sem aviso. Sem explicação. Sem justiça. Mas aquilo que você constrói internamente permanece. Sua capacidade de manter a calma sob pressão. Sua habilidade de dizer não quando necessário. Sua disciplina em fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Sua clareza em distinguir o essencial do supérfluo. Isso ninguém tira. E aqui está uma pergunta que pode te incomodar, mas que precisa ser feita. Quanto da sua energia diária você gasta tentando controlar coisas que não dependem de você? Talvez seja mais do que você imagina. Você se irrita com notícias. Se frustra com decisões de outras pessoas. Se compara com vidas que vê na tela. Se angustia com possibilidades futuras. Tudo isso drena energia. Energia que poderia estar sendo usada para fortalecer o único lugar onde você realmente tem poder, suas ações presentes. O estoicismo não é passividade. Não é aceitar tudo de braços cruzados. É agir onde faz sentido e soltar onde não faz. É escolher batalhas. É saber que nem toda provocação merece resposta. Nem toda opinião merece atenção. Nem toda emoção merece ser seguida. Você não é obrigado a reagir a tudo que sente. Essa é uma das maiores mentiras que te contaram. A ideia de que emoções precisam ser expressas imediatamente. Que se você sente, deve agir. O estoico entende que sentir é humano, mas obedecer cegamente a cada emoção é escravidão. Raiva surge. Medo surge. Tristeza surge. Mas a decisão de agir a partir delas ou não depende de você. E isso é treino. Não acontece do dia para a noite. É como fortalecer um músculo que foi negligenciado por anos. No começo dói. No começo você falha. No começo você percebe tarde demais que reagiu de novo. Mas com o tempo, algo muda. Você começa a criar espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço mora a liberdade. Liberdade de escolher silêncio em vez de explosão. Clareza em vez de impulsividade. Firmeza em vez de descontrole. Você começa a perceber que muitas coisas que antes pareciam insuportáveis eram apenas interpretações não questionadas. Que grande parte do sofrimento vinha da resistência, não do evento em si. Que a dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é opcional. Isso não significa se tornar frio ou indiferente. Significa se tornar consciente, presente, dono de si. Pense em quantas vezes você já entregou seu dia, seu humor, sua paz nas mãos de outra pessoa. Um comentário, um olhar, uma mensagem, um silêncio. Tudo isso passa a ter poder sobre você quando você acredita que seu bem-estar depende disso. O estoicismo devolve esse poder para onde ele sempre esteve, dentro de você. E talvez, neste momento, algo esteja acontecendo na sua vida que você não escolheu. Uma perda, uma injustiça, um fim inesperado, algo que te tirou do eixo, algo que te fez questionar tudo. Você não precisa gostar disso. Não precisa fingir que está tudo bem, mas precisa decidir o que vai fazer com isso. Vai permitir que isso te torne amargo? Vai usar isso como desculpa para desistir? Ou vai transformar isso em um campo de treino para o seu caráter? Porque, no fim, não é o que acontece com você que define quem você é. É o que você faz com isso. O estoicismo não promete que as coisas vão dar certo. Ele promete que você pode dar certo, independentemente das coisas. E isso é uma promessa muito mais forte. Quando você entende o que depende de você, a vida fica mais simples. Não mais fácil, mais simples. Você para de discutir com a realidade. Para de gastar energia tentando mudar o que não muda.
E começa a investir em se tornar alguém que aguenta o que vier. E talvez seja exatamente isso que você precisa agora. Não de respostas prontas. Não de motivação vazia. Mas de uma base sólida. Um ponto de apoio interno que não desmorona toda vez que algo sai do controle. Você não controla o mundo, mas controla sua postura diante dele. Você não controla as tempestades, mas controla como constrói seu abrigo. E isso, mais do que qualquer outra coisa, define o tipo de vida que você vai ter. No próximo capítulo, vamos aprofundar ainda mais. Vamos falar sobre como aplicar isso no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos momentos silenciosos, quando ninguém está olhando. Porque é aí que o estoicismo deixa de ser filosofia e se torna prática. Vida real. Força silenciosa. Mas por agora, guarde isso com você. Se você dominar o que depende de você, o resto perde o poder de te destruir. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já entendeu uma verdade silenciosa. Viver reagindo cansa. Cansa o corpo, confunde a mente e enfraquece o espírito. Talvez você não soubesse colocar isso em palavras antes, mas sentia. Sentia no peso ao acordar, na irritação constante, na sensação de estar sempre correndo atrás de algo que nunca se deixa alcançar. O estoicismo começa exatamente nesse ponto, quando você percebe que a luta não é contra o mundo, mas contra a forma como você se relaciona com ele. O que depende de você não é vencer todas as batalhas, mas escolher quais batalhas merecem ser lutadas. E isso exige algo raro nos dias de hoje: pausa, consciência, presença. A maioria das pessoas vive no modo automático, reagindo a estímulos como se não tivesse escolha. O celular vibra, a mente corre, alguém provoca, a emoção explode, algo dá errado, o dia inteiro desmorona. Mas entre o estímulo e a reação existe um espaço. E é nesse espaço que mora o seu poder. Você não precisa se tornar alguém indiferente ao mundo para ser forte. Precisa se tornar alguém menos dependente dele para se sentir inteiro. A força estoica não é barulhenta. Ela não se impõe. Ela sustenta. Sustenta quando tudo aperta. Sustenta quando ninguém aplaude. Sustenta quando a vida testa seus limites sem pedir permissão. É uma força construída em silêncio. Escolha após escolha, dia após dia. Talvez você esteja esperando por um grande momento para mudar. Um choque. Um evento transformador. Uma virada externa. Mas a transformação real acontece em decisões pequenas e repetidas. Quando você escolhe não reagir imediatamente. Quando escolhe respirar antes de responder. Quando escolhe agir com dignidade mesmo quando seria mais fácil ceder ao impulso. Essas escolhas não rendem aplausos, mas constroem algo muito mais valioso: respeito próprio. Respeito próprio nasce quando você percebe que não precisa vencer todas as discussões, provar todos os pontos ou convencer todas as pessoas. Ele nasce quando você age alinhado com seus valores, mesmo que ninguém esteja olhando. E valores, ao contrário de opiniões externas, dependem de você. Você escolhe ser honesto. Escolhe ser disciplinado. Escolhe ser justo. Escolhe ser firme. Ninguém pode fazer isso por você. O mundo moderno tenta te convencer de que você deve opinar sobre tudo, reagir a tudo, se posicionar sobre tudo. Mas o estoico entende que a atenção é um recurso limitado. E desperdiçar atenção como que não depende de você é uma forma silenciosa de autossabotagem. Não é fuga. É estratégia. É entender que sua energia deve ser direcionada para onde ela pode gerar resultado real. Você não controla se alguém vai te entender, mas controla se vai se expressar com clareza. Você não controla se será reconhecido, mas controla a qualidade do trabalho que entrega. Você não controla se o plano vai sair perfeito, mas controla o esforço e a intenção colocados nele. Quando você internaliza isso, algo muda. A ansiedade diminui. A comparação perde força. A necessidade de aprovação começa a desaparecer. Não porque você se tornou insensível, mas porque deixou de colocar seu valor nas mãos dos outros. Isso é libertador. E, ao mesmo tempo, exige coragem.
Porque assumir o controle do que depende de você significa abrir mão das desculpas. Não dá mais para culpar o ambiente. Não dá mais para culpar as circunstâncias. Não dá mais para culpar as pessoas. A responsabilidade volta para onde sempre deveria ter estado. E isso assusta no começo, porque responsabilidade pesa. Mas depois, ela fortalece. Você começa a perceber que não precisa controlar o mundo para viver bem. Precisa apenas governar a si mesmo. E governar a si mesmo é um trabalho diário. Não existe ponto final. Não existe perfeição. Existe prática. Existem dias em que você vai falhar. Vai reagir. Vai perder a calma. Vai dizer o que não devia. O estoicismo não exige perfeição, exige consciência. Exige que você perceba, aprenda e ajuste. Sem drama. Sem autopunição. Sem narrativas exageradas. Apenas clareza. A maioria das pessoas sofre duas vezes. Pelo que acontece e pelo julgamento que faz sobre o que acontece. O estoico tenta reduzir o segundo sofrimento. Ele observa seus pensamentos. Questiona suas interpretações. Entende que nem tudo que passa pela mente merece ser acreditado. Pensamentos são sugestões, não ordens. Emoções são sinais, não comandos. Você pode sentir raiva e ainda assim escolher agir com calma. Pode sentir medo e ainda assim avançar. Pode sentir tristeza e ainda assim manter a dignidade. Isso é autocontrole. Não repressão. Autocontrole é escolher conscientemente. Não negar o que sente. É reconhecer a emoção, mas não se ajoelhar diante dela. É lembrar, mesmo nos momentos difíceis, que o que depende de você ainda está intacto. E talvez agora você perceba algo importante. Ninguém vai fazer esse trabalho por você. Nenhum livro, nenhum vídeo, nenhuma frase vai substituir a prática diária. O estoicismo não é algo que você consome. É algo que você vive. É como uma lente através da qual você passa a enxergar o mundo. Uma lente mais clara, mais sóbria, mais firme. Quando você começa a viver assim, as pessoas ao redor percebem. Não porque você fala sobre isso, mas porque sua postura muda. Você reage menos, observa mais, reclama menos, age mais. Sua presença se torna mais estável. E em um mundo caótico, estabilidade é algo raro e valioso. Você se torna alguém confiável. Para os outros. E, principalmente, para si mesmo. E aqui existe algo importante que precisa ser dito com honestidade. Essa jornada não é confortável o tempo todo. Existem momentos de solidão. Momentos em que você percebe que não pode mais se misturar com certos comportamentos, certas conversas, certos padrões. Não por superioridade, mas por coerência. Quando você muda por dentro, o mundo ao redor parece estranho por um tempo. Isso faz parte, mas aos poucos, você encontra algo melhor do que pertencimento externo, alinhamento interno. A sensação de estar em paz consigo mesmo. De saber que, aconteça o que acontecer, você não vai se abandonar. Essa é uma promessa poderosa. E ela depende exclusivamente de você. Se você sente que este tipo de reflexão te fortalece, se percebe que parar para pensar dessa forma te ajuda a viver com mais clareza e menos ruído, então valorize isso. Valorize o tempo que você dedica a crescer internamente. Valorize conteúdos que te fazem refletir em vez de apenas distrair. Inclusive, se este vídeo está te ajudando agora, curtir é uma forma simples de apoiar esse tipo de mensagem a continuar existindo. E se você quer continuar aprofundando esse caminho, se inscrever no canal não é apenas um gesto automático. É uma escolha consciente de se expor mais vezes a ideias que fortalecem sua mente em vez de enfraquecê-la. Em um ambiente onde tudo disputa sua atenção, escolher o que entra na sua mente é um ato de autocontrole. Existem outros vídeos aqui no canal que continuam exatamente essa conversa. Reflexões que não prometem soluções mágicas, mas oferecem algo mais duradouro, direção. Se você sente que este conteúdo fala com uma parte sua que estava adormecida, assistir a outros vídeos pode ser o próximo passo natural. Não por obrigação, mas por coerência com quem você está se tornando. Voltando ao essencial, nunca se esqueça.
A vida vai continuar te testando. Pessoas vão falhar. Planos vão mudar. Expectativas vão ser quebradas. Isso não é pessimismo. É realismo. A diferença é que agora você sabe onde apoiar seus pés. Sabe o que depende de você. E sabe que, enquanto isso estiver firme, o resto pode balançar sem te derrubar. Você não precisa vencer o mundo. Precisa apenas não ser vencido por ele por dentro. E isso é uma escolha diária, silenciosa, poderosa. Se você mantiver essa consciência viva, se lembrar desse princípio nos momentos difíceis, vai perceber algo curioso. Quanto menos você tenta controlar o que não depende de você, mais controle ganha sobre a própria vida. E essa é uma das maiores ironias da existência. Guarde isso. Pratique isso. Viva isso. Porque no fim, quando tudo mais falhar, ainda haverá algo que depende de você. E isso é suficiente para seguir em frente com firmeza, clareza e propósito.